Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Para resumir o resultado do segundo turno das eleições municipais, com seus votos eletrônicos não auditáveis, computados em apuração secreta e sem acompanhamento público, podemos dizer o seguinte: temos três grandes derrotados. A direita conservadora, que perdeu por WO, o PT, que não elegeu ninguém nas capitais e teve uma drástica redução no número de prefeituras em relação aos pleitos passados, e os institutos de pesquisa, que mais uma vez se mostraram um instrumento de manipulação de dados com o objetivo de influenciar a opinião pública e beneficiar determinadas candidaturas. Já o grande vencedor é o Centrão. O MDB ficou em primeiro lugar com um total de 782 prefeituras e o PP em segundo com 683. É por isso que enquanto o povo continuar sendo mulher de malandro, elegendo as velhas raposas da política tupiniquim, e enquanto o nosso sistema exigir do chefe do executivo um presidencialismo de coalizão para governar o país, criticar o presidente por uma aproximação com o Centrão não passa de puro analfabetismo político. Mas enfim, vamos falar primeiro das pesquisas. Em São Paulo, Guilherme Boulos estava encostado em Bruno Covas com a diferença de apenas 7%. Porém, com as urnas apuradas, a derrota do invasor de propriedades foi de 20% com relação ao Tucano. Em Goiânia, as previsões mostravam o candidato Maguito do MDB com 21% de vantagem à frente de Vanderlan. Mas no resultado final, o MDBista venceu com um pouco mais de 4% de vantagem. Em Porto Alegre, tivemos o caso mais flagrante. Na véspera da eleição, o Ibope indicava a vitória da comunista Manuela Dávila com 51%. Entretanto, as urnas concederam vitória para Sebastião Melo por uma diferença superior a 9 pontos percentuais. Em Recife, as pesquisas deram 10% a mais para Marília Reis, do PT, sinalizando assim a sua vitória. Só que a petista perdeu com 13% de diferença de João Campos, do PSB. Inúmeros disparates desse tipo foram observados em diversas cidades do país. A verdade é que a picaretagem em cima das pesquisas se repetem em todas as eleições, o que não é mais novidade para ninguém. Porém, a Justiça Eleitoral jamais tomou qualquer atitude, e muito menos os institutos de pesquisa já reconheceram que sua metodologia é um grande fracasso. A pergunta que fica é: quantas vezes será que a manipulação atingiu seu objetivo, impedindo ou garantindo a vitória de determinado candidato? Por exemplo, esse ano, nos casos de São Paulo e Porto Alegre, foi nítido que as pesquisas tentaram empurrar Boulos e Manuela para uma vitória improvável, para catapultá-los politicamente, ou para, ao contrário disso, fazer com que os eleitores ficassem com medo da vitória iminente dos dois comunistas, para assim diminuir drasticamente as abstenções ou votos brancos e nulos, sacramentando a eleição dos candidatos do establishment, Covas, do PSDB, e Sebastião Melo, do MDB. Bom, quanto ao derretimento do PT, demonstra que Lula, como cabo eleitoral, não é mais capaz de angariar votos para ninguém. Hoje o bandido de 9 dedos não passa de um defunto político dentro do partido. Por outro lado, o PSOL, mesmo perdendo duas importantes capitais, mostra que já não é mais aquele partideco que era uma espécie de satélite do PT. Agora a legenda disputa segundo turno de eleições entre os grandes. E enquanto o PT aglutina os falsos trabalhadores, o PSOL é o partido dos vagabundos assumidos. Um reduto de maconheiros, abortistas e defensores de bandidos. É por isso que temos que nos concentrar em combater seu crescimento, assim como constantemente mostrar quem são seus integrantes, que tentam aí se passar por moderados para aumentar cada vez mais seu eleitorado. Outro fato relevante nesse segundo turno, que não posso aí deixar de mencionar, foi a quantidade de abstenções que mostram que grande parte da população, que é maciçamente conservadora, não quis mais participar do processo político
pois não se sentiu representada por nenhum candidato. Para se ter uma ideia, no Rio de Janeiro, Eduardo Paes foi eleito com 1.620.000 votos, 629.000 votos, aliás. No entanto, mais de 1.700.000 eleitores não compareceram às urnas e mais de 431.000 votaram em branco e nulo. Enquanto Paes ficou com 35% dos votos válidos, abstenções, brancos e nulos totalizaram 47%, o que significa que o prefeito eleito perdeu para aqueles que preferiram não votar em ninguém. Em São Paulo a coisa não foi muito diferente. 2.200.000 eleitores não foram votar e 800.000 votaram branco ou nulo. Ou seja, na capital paulista o primeiro colocado foi o candidato Ninguém, com 41%, enquanto Covas foi reeleito com 35% dos votos válidos. Bom, conforme uma matéria que li no Jornal da Cidade, que agora não lembro quem escreveu, deveria existir uma lei que invalidasse o pleito em caso de ausência de mais de 50% do eleitorado, com a obrigação de se fazerem novas eleições com candidatos diferentes, até que o vencedor se eleja sem uma abstenção de mais de metade dos eleitores. Assim teríamos a possibilidade de reprovar o cenário eleitoral que os partidos tentam nos empurrar. Afinal, se a democracia é embasada no princípio da representatividade da maioria, em uma situação onde a maioria dos eleitores opta por não votar, significa que não existe representatividade alguma por parte de quem venceu. Mas enfim, a triste realidade é que o Brasil continua com ausência de conservadores ou mesmo de verdadeiros liberais aptos a disputarem eleições para cargos no executivo. E os poucos que existem são logo suprimidos pelo establishment. Por exemplo, no quadro geral dessas eleições municipais, apesar das mudanças nos nomes dos partidos, os personagens políticos em sua grande maioria são os mesmos. Nós, brasileiros, votamos em candidatos escolhidos pelo sistema, através de urnas controladas pelo sistema, com resultados contabilizados pelo sistema, para dar continuidade em pautas estabelecidas pelo sistema, que apenas garantem a perpetuidade do poder ao sistema. E ainda somos obrigados a ouvir esse tipo de coisa. Veja, o presidente da República merece todo o respeito institucional e tem o direito de manifestar livremente a sua opinião como qualquer pessoa, porque o país é livre e democrático. Portanto, eu respeito a compreensão dele. A verdade, porém, é que objetivamente o Supremo Tribunal Federal já entendeu pela inconstitucionalidade do voto impresso e entendeu não apenas, evidentemente, pelo custo de mais de 2,5 bilhões de reais ao longo do tempo para a sua implantação, mas porque representaria, ao ver do Supremo, um risco real para o sigilo do voto. Portanto, objetivamente, não existe hoje no Brasil a possibilidade de voto impresso. Quanto à inconstitucionalidade do voto impresso, isso não faz o menor sentido. Inconstitucional é fazer uso de um sistema de apuração de votos que foge à compreensão da maioria dos cidadãos, visto que não é qualquer pessoa que entende tecnicamente como funciona a urna eletrônica. E uma eleição democrática não pode depender de técnicos especializados para contabilizar e auditar o resultado. Este trabalho, que envolve o destino de uma nação, deve ser acessível a qualquer cidadão comum. Não apenas, evidentemente, pelo custo de mais de 2,5 bilhões de reais ao longo do tempo para a sua implantação. Então quer dizer que a corte, que custa para o pagador de impostos mais de 690 milhões de reais por ano, que a corte que exige no seu cardápio lagostas, queijos e vinhos com pelo menos 4 premiações internacionais, está agora preocupada com o custo para se estabelecer o voto impresso. Mas porque representaria, ao ver do Supremo, um risco real para o sigilo do voto. Essa queixa de quebra de sigilo não faz o menor sentido, pois o texto do projeto de lei do voto impresso, que em 2015 foi aprovado pelo Congresso, deixa claro que você não pode levar para casa a impressão do seu voto.
a impressão é depositada em uma outra urna, ou seja, não viola o sigilo do voto, coisa nenhuma. Temos que entender que as urnas que são utilizadas em nossos pleitos eleitorais são as urnas de primeira geração criadas na década de 90. Porém, no início dos anos 2000, surgiram as urnas de segunda geração, que são as que imprimem o voto. E em 2008 foi lançada a terceira geração, que além de imprimir o voto, sua tecnologia garante ainda mais a inviolabilidade do que é registrado no seu software. Ou seja, não é preciso ter muito QI para perceber que se houve um empenho para criar novas tecnologias nas urnas eletrônicas, é porque as de primeira geração, de fato, eram passíveis de fraude. E hoje, nas eleições em todos os países democráticos do mundo, são utilizados os velhos votos em cédula de papel ou são usadas as urnas de segunda ou terceira geração. Exceto no Brasil, que ainda permanece sob a sombra das urnas de primeira geração. É como se todo mundo estivesse desfrutando do iPhone 12 e você ainda estivesse com aquele Motorola gigantesco, pesado, com flip e antena. Diante de tudo isso, é totalmente razoável acreditar que nossas eleições não passam de uma grande fraude que é mantida por esses urubus togados. E ainda querem nos fazer acreditar que participamos da grande festa da democracia. Na verdade, participamos do grande circo de uma pseudo-democracia. Um circo onde o palhaço é todo aquele que pensa que pode decidir ou escolher alguma coisa. E por hoje é isso aí. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo para ele ganhar relevância. Confere se você continua inscrito no canal. Confere se o sininho das notificações está ativo. E lembrando que até o dia 7 de dezembro minha biblioteca permanecerá com todo o estoque em promoção de Black Friday. E é promoção de verdade. Os livros estão praticamente a preço de custo. Só não vai deixar para comprar na última hora, pois tem alguns títulos que costumam esgotar logo aí nos primeiros dias. Então, terminando o vídeo, já acessa bibliotecadoluiz.com.br e aproveita aí para montar o seu cronograma de leitura para o restante desse ano e para o ano que vem. Bom, e diante de toda essa perseguição que os canais conservadores vêm sofrendo, se você gosta do trabalho que eu venho fazendo e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!